Graça e paz em Cristo Jesus, amém? Você pode respirar fundo nesse momento. Você está aqui, veio ao encontro do nosso Senhor, amém? Então você pode desfrutar dessa presença. Pode sentir a presença do Senhor aqui, porque antes que nós chegássemos, o Senhor já estava. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. E quando o Tiago diz isso, ele está dizendo como que busquem a intimidade com Deus, busquem esse relacionamento profundo com Deus, e certamente vocês o terão, porque Deus há de revelar a sua presença, há de revelar a sua glória, o seu grande poder. E é nesse entendimento que eu te convido, a você que pode, a se pôr em pé e a se apresentar ao Senhor, a dizer: Senhor, eis-me aqui nesse dia, vim te encontrar, vim te buscar. A tua palavra nos promete e nós nos achegamos a ti nessa noite. Como sua palavra também nos fala, nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça, porque nós não olhamos para a nossa grandeza, para os nossos feitos, ou como se nós tivéssemos esse poder, se nós tivéssemos, Senhor, essa oportunidade de chegar na sua presença pelos nossos próprios méritos. Não. Mas nós chegamos confiadamente ao trono da graça, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso mediador, o mediador entre Deus e os homens, aquele que nos une a Deus, aquele que pagou pelos nossos pecados, que morreu numa cruz para nos trazer justificação, para morrer a nossa morte e nos dar a sua vida. E é nessa confiança de que Jesus Cristo nos justifica, Jesus Cristo nos santifica, que pelo sacrifício de Jesus, nós fomos adotados por Deus Pai, nós fomos feitos filhos de Deus. A partir dessa verdade eu te convido, se achegue confiadamente ao trono da graça. Se achegue diante do Pai, sabendo que quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus Cristo. Ele vê as novas vestiduras lavadas do sangue de Jesus. Ele vê santidade, Ele vê justiça, Ele vê pureza, porque Ele vê Jesus em nós. Então se achegue confiadamente à presença do nosso Senhor. Senhor, é baseado nessa sua verdade que está na sua palavra, que nós nos achegamos a Ti sem nenhum tipo de merecimento ou algo para cobrar de Ti, jamais, mas confiantes de que o sangue de Jesus Cristo nos purificou, Senhor, confiantes de que o sacrifício de Jesus foi eficaz, foi real, foi efetivo, foi verdadeiro sobre as nossas vidas. E é nessa confiança, Senhor, de que se agarra em Jesus Cristo, de que confia em Jesus Cristo, que nós estamos na sua presença e nós nos achegamos a Ti, pedindo que o Senhor nos responda, que o Senhor nos receba em sua presença e que sua glória se faça presente aqui. Que a sua presença, Senhor, manifeste a sua glória em nosso meio. Que mais do que o Senhor seja bem-vindo, que nós sejamos bem-vindos à tua presença, porque tu já estavas aqui. E por isso nós te pedimos, se conosco nesse culto, recebe esse momento de adoração, porque queremos aqui expressar a nossa gratidão a Ti,
porque se estamos neste lugar, é porque nos tem preservado, é porque nos tem guardado, é porque o Senhor tem sido conosco, é porque nos tem dado essa oportunidade de louvar o seu santo nome. Então nos receba em sua presença, receba a adoração dos teus filhos, do seu povo, receba, Senhor, as orações que serão feitas aqui, receba, Senhor, os cânticos, receba-nos como esse sacrifício vivo apresentado a Ti, receba o nosso culto racional, receba-nos, é o que nós te pedimos, é o que nós te pedimos também, Senhor, para que o Senhor haja, para que o Senhor opere, para que o Senhor transforme, para que o Senhor salve, para que o Senhor restaure, para que o Senhor cure, para que o Senhor opere em nosso meio os teus prodígios e os teus sinais, conforme a sua santa e soberana vontade. Eis-nos aqui, Senhor, nós nos achegamos a Ti, que a Tua glória se achegue a nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Você que crê, aplauda o Senhor Jesus, aplauda o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Diga o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. Aleluia, digno é o nosso Senhor. Eu te convido a assentado, a cantarmos o hino do cantor cristão 328, Sossegai. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor essa valsa clássica que louva o nome do nosso Deus. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sede dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu andar, cegar, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mar, nas águas não podem amar, tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o seu andar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir das ondas do mal que cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegar, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mar, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai,
chegou a bonança em pazes do céu e mar. O meu coração goza calma que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. Ao porto destino meu, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Se sossegar. Graça e paz, igreja. Em reverência à palavra de Deus, queira se colocar de pé, por gentileza. Faremos a leitura de Isaías 61, de 9 a 11. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu no manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e os louvor perante todas as nações. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, boa noite, graça e paz, igreja. Vamos continuar adorando esse Deus. Feche seus olhos, ergue suas mãos. Você é livre para adorar, meu irmão. Esse Deus que é o Deus do impossível. Nada é impossível para Ele. Coloca a sua causa, meu irmão, nas mãos do Senhor, porque o milagre Ele fará. Aleluia. Em Ti eu tudo posso, nada é impossível. Estou vivendo pela fé. Em Ti eu tudo posso, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo,
desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Construímos nossa vida, Senhor, aos teus pés. Queremos construir, Senhor, a nossa vida ao teu lado, Jesus. Te adoramos. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu
Escute a sua voz, Ele quer ouvir a sua voz. Diga o quanto você o ama, Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Como é bom, Senhor, estar na tua presença, Deus. Recebe, Senhor, o louvor da tua igreja. Ele está aqui, meu amado, nesta noite. Maravilhosa é a presença do Senhor. Sinta esta presença. Oh, Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor. Aleluia. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Glória a Deus.
Boa noite, igreja, graça e paz. Graças a Deus pela sua vida. Só Deus é digno das nossas vidas. O nome de Jesus é sobre todo o nome. Que maravilha, este é o momento em que nós continuamos a adorar a Deus. Eu e você temos a oportunidade de adorar a Deus através dos dízimos e da oferta. Você que está nos visitando pela primeira vez, por favor, não sinta-se constrangido. Este é o momento da igreja, mas você também tem a oportunidade, se assim o desejar, de estar ofertando. Queridos, aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, diz assim, uma palavra linda: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia! Jesus, que é o meu e a sua esperança, o nosso Redentor. Por intermédio dele e pelo poder de Deus, as minhas e as suas, as nossas necessidades serão supridas. Eu queria perguntar para você, qual é a sua necessidade? Nós precisamos entender o que é a necessidade que está nos faltando no momento. É aquilo que está deixando você preocupado. É aquilo, sabe, que está tirando o teu sono. É aquilo que te deixa ansioso, sem saber o que fazer. Às vezes até mesmo não por culpa sua. E eu quero dizer para você, sabe, que nós temos alguém que se preocupa comigo, que se preocupa com você, que se preocupa com nós, que se preocupa com as nossas necessidades, sejam elas quais foram. E o mais importante ainda é de saber que Ele tem condições de suprir todas, não é uma nenhuma, é todas. Quando Paulo escreveu a esse povo, sabe, aos Filipenses, ele estava muito feliz, ele estava muito alegre, ele estava com o coração agradecido, ele estava, sabe, falando para aquele povo que aquele povo ajudou muito Paulo. O povo de Filipenses, sabe, os filipenses, eles eram missionários na vida do Paulo, quando Paulo saía fazer as suas viagens. Eles sustentavam Paulo, ele estava agradecido. Falava, muito obrigado, porque vocês não deixaram faltar nada para mim. E a gratidão é a melhor coisa que uma pessoa pode ter e pode fazer. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, e para mim também, que nós temos a oportunidade de fazer uma boa obra, porque você ofertar é fazer boa obra, você dizimar é você fazer boa obra. Eu estava ouvindo o pastor pregar esses dias, e ele falou assim, que se nós orarmos por alguém, nós estamos fazendo boa obra. E aí na palavra diz assim, que o Senhor Jesus virá buscar um povo fiel, zeloso e de boas obras. Nós somos fiéis porque nós acreditamos em Deus, confiamos nele, procuramos fazer aquilo que ele determinou, e nós acreditamos piamente que ele é nosso Deus e poderoso. Zeloso, porque eu e você devemos procurar levar uma vida de um cristão regenerado mesmo, de uma pessoa, sabe, que verdadeiramente tem o nome escrito no livro da vida, e obediente à palavra dele. E dizimar é um ato de fé, mas eu e você temos a oportunidade de fazer isso nesta noite. Por isso eu convido você a se pôr de pé. Quero falar com os que estão em casa também. Ali está à sua disposição o Pix, o número das contas, para que você também possa estar fazendo isso nessa noite. Quais são as suas necessidades? Apresentam elas a Deus, seja ela qual for.
Deus vai suprir todas elas conforme o querer e a vontade dele. Ter um barco, um iate, para nós não é uma necessidade. Um avião não é uma necessidade. Mas a necessidade é aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Coisas às vezes que eu e você achamos que é difícil de resolver e que nós precisamos de uma solução. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Querido Deus e amado Pai, que maravilhoso estar na sua presença, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor quis marcar o encontro com cada um aqui nesta noite, Senhor. E nós viemos aqui para poder adorar o Senhor através das canções, através dos louvores, através, Senhor, das orações, adorar o Senhor através do devolver os dízimos, ofertar na sua casa, adorar o Senhor também a ouvir a sua palavra nesta noite. O Senhor nos despertou nesta manhã, nos deu a vida, firmou os nossos pés. Senhor, o Senhor teve cuidado de cada um de nós no decorrer desse dia. O Senhor nos alimentou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu livramento, Pai. Livramento, Senhor, que nós nem ficamos sabendo que o Senhor deu. E nós já te agradecemos por isso. O Senhor proporcionou este momento, este encontro, essas poucas horas para estar diante da tua presença, para te adorar. E, Senhor, nos deleitar na tua alegria, na tua glória, Senhor. E aqui está a tua igreja te adorando nesta oportunidade, através dos dízimos e das ofertas. Papai, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Mas, Senhor, por certo, tem alguém, Senhor, que está precisando, carecendo, necessitando, que as suas necessidades, Senhor, sejam supridas. Por isso, meu Deus, eu não sei, não conheço, mas o Senhor sabe, e eu entrego em tuas mãos. Neste momento, Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de te adorar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, obrigado mesmo, pelas suas misericórdias, que renovaram-se em nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, você pode ficar no seu lugar, que os obreiros estarão passando, recolhendo os dízimos e as ofertas. Que Deus abençoe. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha canção está em ti, meu coração está em ti. Graça e paz, amados. Amém? Deus esteja sobre a sua vida, que nós possamos nos alimentar agora da palavra do Senhor. Mas antes de eu começar, eu queria que você fechasse os teus olhos, assentados mesmo. E eu queria ouvir a tua voz em oração. Hoje é um culto de oração. Eu quero ouvir você glorificar o nome do Senhor. Nosso Pai está aqui nessa noite e Ele quer ouvir a tua voz. Comece a dizer o quanto Ele é bom, quanto você ama Ele. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Fale com Deus. Fale com o Senhor.
Fale com o nosso Deus. Jesus está aqui. Sinta o Espírito Santo, a presença dele fluir. Não foi por um acaso que você veio aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui. Ele sabia da tua necessidade. Ele marcou um encontro contigo aqui nessa noite. Sinta o Espírito Santo, amados. Você que está sedento, você que está transbordando, você que está alegre, você que está triste, deixa Deus falar contigo. Pastor, eu não sei como é isso. Comece a falar com Ele. Sabe quando você às vezes fala consigo mesmo, você começa a pensar nos problemas da vida, ou às vezes quando você planeja alguma coisa e você começa a pensar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, você está conversando consigo mesmo. Mas agora é hora de conversar com o Pai. Essa é a casa dele, a casa do Pai. Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha casa será chamada casa de oração, e as portas do inferno não prevalecerão de contra ela. A Bíblia diz assim que você é tão especial para Ele, que você é a menina dos olhos de Deus. Você é protegido. Segundo Pedro capítulo 2, verso 9 diz que você é a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele rasgou o véu do templo, deu essa permissão para que você não dependesse mais desse sacerdote para oferecer sacrifício pelos seus pecados. Ele era o próprio sacrifício, e Ele abriu essa porta para você conversar com Ele. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, pelos louvores que nós entoamos aqui de adoração ao Teu santo nome. Agora, Senhor, ministra a Tua palavra através do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Pai. Que haja liberdade do Teu Espírito Santo aqui, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, venha fazer com que a Tua palavra cumpra com o seu propósito para o qual está determinado nessa noite no meu coração, no coração da Tua igreja, Pai. No coração, Pai, da Tua igreja que está em casa, que precisa de alimento, que precisa de água, que precisa, Pai, de forças para se estabelecer. Fala conosco, fala comigo, Pai. Fala com a Tua igreja. Assim nós te pedimos e assim nós te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos fazer uma devocional rápido aqui. Eu queria meditar com você. É um texto bastante conhecido, que fala assim, 37 a partir do verso 1. Eu
queria falar com vocês nessa noite a palavra que o Senhor há dias tem colocado no meu coração. E antes de entregar para vocês, Ele tem falado comigo, Ele tem entrado dentro do meu coração, tem falado pessoalmente comigo e vai falar contigo. A partir do verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões, nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Até aí, amados. Aqui está um dos textos mais pregados da Bíblia Sagrada, no meu ponto de vista. Durante toda a minha vida, ouvi muitas mensagens acerca deste tema, acerca dessa palavra, acerca deste capítulo. E esses versículos de Ezequiel 37, ele nos trazem muitas lições, muitos conceitos, muitos princípios da palavra de Deus. E tem um histórico interessante acerca deste texto e acerca dos dias em que vivemos e de muitos outros dias que foram vividos pelos nossos irmãos do antepassado. E para que a gente pudesse entender um pouco, eu fui buscar o contexto histórico que o profeta Ezequiel estava vivendo nesses dias. E eu encontrei aqui algo interessante que dizia assim que no reino do norte, né, Israel tinha separado em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte havia sido escravizado pela Síria 120 anos antes do reino do sul ser levado cativo. Eles estavam cativos na Síria. E Deus alertara Judá sobre o cativeiro de Judá há mais de 100 anos antes. Ou seja, lá no livro de Isaías, capítulo 39, verso 6, já falava que um dia o Senhor levaria o povo do sul também ao cativeiro. Jeremias também predisse os 70 anos de cativeiro. E Nabucodonosor levou 20 anos para destruir completamente Jerusalém. Mas ele não destruiu logo de início e no começo da guerra, porque ele estava interessado nos tributos que o povo repassava para o reino dele. Ezequiel ele foi cativo para a Babilônia aos 25 anos de idade. No ano 597 a.C., 11 anos antes da destruição de Jerusalém. Durante 11 anos, 10 mil exilados judeus do Reino do Sul, antes da destruição de Jerusalém, eles foram levados para lá. E durante 11 anos, esses 10 mil exilados, eles viviam num campo de concentração na Babilônia. Jeremias e os que ficaram para continuar a obra em Jerusalém, durante 5 anos, esses exilados lá na Babilônia, eles não tiveram um pregador, alguém que falasse a palavra do Senhor. Imagine nós aqui no Brasil, de repente,
como exilados, como derrotados e escravos, e não ter um pastor que fale da palavra do Senhor. Imagina no que não viraria. E aqui eu estou falando do povo judeu, então aqui eu estou falando de nós, os cristãos, né? E Ezequiel foi contemporâneo de Daniel, que foi levado em 606 anos antes de Cristo ao exílio também. E Jeremias, que era o mais velho desses três, Daniel, Ezequiel e Jeremias. E ele viveu entre os exilados. Esse livro de Ezequiel, ele relata 49 vezes a palavra veio a mim, a palavra do Senhor. E era um cativo dando assistência aos cativos. Era um irmão que sofria do mesmo pesadelo que os outros. Assim como nós vivemos hoje no mesmo mundo em que nós aqui é comum a todo mundo. Os mesmos problemas espirituais que você está sujeito, eu estou sujeito. As mesmas lutas que você está sujeito, eu também estou sujeito, né? E a Bíblia diz aqui nesses versículos que o profeta ele é levado em espírito a um vale, a um lugar onde um ossário, onde tinha muitos ossos espalhados. De repente ele teria visto ali um crânio, um fêmur de um lado, costela de outros, bacia, tudo misturado. Era um cemitério e a Bíblia diz assim que esses ossos, eles eram sequíssimos. E nesses versículos a Bíblia diz assim que Deus pergunta, você acredita que esses ossos podem viver? Ezequiel responde, Senhor, tu sabes. Deus fala para ele, então profetiza para esses ossos, Ezequiel. Profetiza e eu vou colocar o meu espírito nesses ossos e eles vão passar a viver. E no versículo 7, olha o que acontece. Ezequiel profetiza sobre os ossos e acontece um processo detalhado e maravilhoso. Diz assim, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada um ao seu osso. Ele ouve um ruído, um barulho, como se fosse um terremoto que começou a chacoalhar tudo, e aqueles ossos batiam um no outro. E conforme ele vai descrevendo aqui, esses ossos, eles começam a tremer, eles começam a balançar e eles começam a se juntar. E a gente vai percebendo, e olha, quando se fala em terremoto, em barulho, em ruído, que terremoto ele não conserta nada, pelo contrário, um terremoto ele começa a destruir. Sempre quando a gente vê as notícias de terremotos no mundo, geralmente é destruição, né? Mas aqui a Bíblia diz que houve esse terremoto e ele não organiza nada, ele não arruma nada, ao contrário, ele desorganiza tudo. Como pode acontecer um milagre no meio do caos? Se esse ruído, se esse barulho, se esse terremoto, ele começa a fazer ali, de repente, tudo começa a se desorganizar. E eu comecei a conversar com o Senhor, falar o que o Senhor quer dizer com isso para mim, Senhor, para a igreja. O que o Senhor queria dizer para Ezequiel desse terremoto. E eu comecei a meditar no meio disso. E entendi que Deus está mostrando para nós, estava mostrando para Ezequiel, que de repente, no meio de um terremoto, no meio de algo de abalo sísmico em nossas vidas espirituais, Deus ele está querendo consertar algo. Isso nos traz um paradoxo, né? Bagunçar o que já estava bagunçado, para colocar tudo novamente no lugar. Isso
o que Deus muitas vezes quer fazer, e era isso que Deus estava fazendo neste momento. Quando Deus muitas vezes quer reviver alguma coisa, Ele quer reconstruir, Deus permite terremotos, os barulhos e os ruídos em nossas vidas para Ele consertar depois. A Bíblia vai contar também no capítulo 18 de Ezequiel sobre a parábola, vamos dizer assim, uma parábola do vaso e do oleiro. E muitas vezes nós somos esse vaso nas mãos do oleiro. Você conhece a história, você conhece o que a Bíblia diz sobre isso, que lá estava o oleiro fazendo o vaso, construindo, e ele se quebra na sua mão, e ele amassa de novo e começa todo o processo. A gente vai ver esses processos na Bíblia, na vida de José, o sonhador. Ele teve um sonho e de repente a sua vida se torna num terremoto. A gente vai ver isso na vida de Ló, aquele homem fiel a Deus, aquele que muitas vezes orava, aquele que muitas vezes fazia jejuns, levantava altar para os seus filhos. Antes mesmo que eles fizessem alguma coisa, ele já pedia perdão ali, fazendo aquele sacrifício pelos pecados dos seus filhos. A gente vai ver esse processo na vida de Hadassa, a rainha Esther. Um terremoto na sua vida, que de repente não só ela, como toda a nação de Israel está no meio de um terremoto. A gente vai ver isso na vida de Ruth, quando ela, juntamente com seu esposo, com toda a família do seu esposo, fogem da terra porque tinham uma fome muito grande. E de repente ela perde o seu marido e seus cunhados, morre o seu sogro e sobra só ela e a sogra. Um terremoto na vida dela. A gente vai ver isso na vida de Moisés, criado como um príncipe. Todos nós conhecemos a história. E de repente, de príncipe a caçado pelo faraó, vivendo no deserto por 40 anos. Um terremoto na vida de Moisés. A gente vai ver isso na vida de Jacó, o filho de Isaac, o filho de Abraão, neto de Abraão, um terremoto na vida dele. E quando a gente fala sobre isso, eu sou filho de uma família que é uma família de construtores. Na minha família, meu avô era mestre de obras, meu pai era carpinteiro, tinha tio eletricista, encanador. E a gente sempre, no caso, cresceu envolvido no ramo da construção. E algo bastante interessante, que no meio da construção, muitas vezes uma reforma, uma parede, alguma coisa que a pessoa quer reformar, é necessário que se quase que destrua tudo para que você tenha uma reconstrução nova, forte, eficaz. Tem que quebrar tudo para fazer tudo de novo. Isso nos traz a lição de que Deus quer tudo novo na minha e na sua vida. Por isso que muitas vezes passamos pelo terremoto. Versículo 10 diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército de sobremodo numeroso. Versículo 11: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então o profeta profetiza e fala, cada osso começa a se juntar com osso, é a organização através do terremoto.
do paradoxo, como eu já disse, a organização em meio aos escombros, os tendões se juntam, os nervos, começam a nascer, começam a crescer as carnes e logo se estende pele sobre a carne e começa a levantar um exército grande e poderoso. Aqueles ossos que outrora estava tudo espalhado, quem sabe o crânio lá perto do calcanhar, o cotovelo perto lá do osso de baixo do dedão, começa a cada um colocar na sua posição e começa a se fazer até que um exército se formasse. E eles se colocam de pé. Mas a Bíblia traz algo interessante, diz assim, que mais ainda não há vida, ainda não tem vida nenhuma. Um exército que está de pé, que tem ossos, que tem tendões, nervos, que tem carne, que tem pele, mas não tem vida. E isso nos traz a lição que muitas vezes, muitas pessoas, elas têm tudo para funcionar. Deus aqui, ele estava falando desse processo de Israel. Eles estavam cativos na Babilônia, porque não obedeceram no passado. Estavam cativos ali, mas também estavam praticamente em pecado. Jeremias estava lá em Jerusalém falando que Deus queria que eles se humilhassem e quase mataram Jeremias. Os outros estavam lá no campo de concentração babilônico e tinham esquecido tudo que Deus havia falado para eles. Eles têm tudo, mas não se dedicam. Tem tudo no lugar, mas não tem energia, não tem forças. Em um dos momentos do livro de Ezequiel, ele conta que o Espírito pega ele e leva até o santuário, até o templo. E ali ele mostra os sacerdotes dentro do templo. Ele coloca ele lá dentro do templo e olha só, Ezequiel, o que eles estão fazendo. E os sacerdotes estão adorando a outros deuses. Estão fazendo 1001 coisa menos louvar o Senhor. Estão adorando a outros deuses. A nação, ela estava desta forma. Deus queria só que eles se voltassem para Ele. Isso nos traz a reflexão que tem pessoas que têm tudo para funcionar, mas não funcionam. Nos dias de hoje, pessoas vêm nos cultos, assistem os cultos, leem a Bíblia, oram de vez em quando, mas não funcionam. Não têm vida. Não sentem a presença de Deus. Essas pessoas, elas não têm forças. Eu converso com um monte de pessoas cristãs, ou que um dia foram cristãs. A gente convida, a gente faz o convite, vamos na igreja? Quem sabe um dia, pastor. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu amo demais. Vamos na igreja? Não, tá bom assim, pastor. Um dia Deus fala comigo, um dia eu vou ir. Por enquanto, eu estou lá na minha casa, eu oro a Deus, eu faço as minhas orações, eu assisto as pregações na internet, eu sinto a presença de Deus. Sente a presença de Deus, mas não quer ir na casa de Deus. É assim, pastor. Eu sinto a presença de Deus. Algumas ainda, elas são tão convictas daquilo que elas estão fazendo, que elas dizem assim, eu estou vivendo numa fase que eu creio que estou vivendo melhor do que muitos que estão indo lá na igreja, todos os dias, congregando, trabalhando. Eu estou bem assim, se algum dia Deus falar comigo para mim ir, eu vou. E muitas dessas, às vezes, não estão nem lá, muitas vezes estão aqui. Outras pessoas têm tudo no lugar, são exemplares, estão da mesma forma, tem ossos, tem carne, tem tendões, tem pele,
mas não têm vida. Tem tudo no lugar, mas não se dedicam. Tem tudo no lugar, mas não tem força. Tem tudo no lugar. Um dos nossos retiros de impacto que o pastor William sempre faz. No penúltimo que nós tivemos, tinha uma jovem de uma de nossas igrejas. E como diz o nome, o retiro ele é de impacto. E ela falou assim: pastor, ore por mim. Eu não conhecia ela, falei assim: eu vou orar. O que você quer? Ela falou assim: eu quero sentir a presença de Deus. Eu não quero ser mais um prego de banco. Eu quero ser alguém útil para Deus na igreja. Ela falou assim: eu sou uma jovem, mas eu sei que eu posso dar a minha contribuição. Mas eu me sinto como um prego cravado em um banco. Ela se sentia dessa maneira. Eu falei assim: mas é só você se levantar, a igreja precisa, a igreja tem vagas. Eu falei para ela: nós temos vagas no Ministério de Intercessão. Se você tem o dom da música, o Jason precisa de músico ali. Se você quer ser uma diaconisa, fale com o irmão Laércio. Se você tem um dom com crianças, a irmã Camille está aqui à disposição, precisa de gente. Uma outra coisa é a procrastinação. Adiar, demorar, deixar para depois. Não, pastor, ainda não é minha hora. Primeiro eu tenho que fazer isso na minha vida, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estudar. Amados, eu também estudei, mas nunca deixei de vir à igreja. Para a glória do Senhor, não para a glória minha. Não, como dizia o apóstolo Paulo, isso não pesa nada em minha vida. Eu fiz 2 faculdades, mas durante todo o tempo que eu fiz as minhas, sempre vindo na igreja, nunca me atrapalhou em nada. E eu quero concluir. Eu queria chamar já o grupo de louvor. Que essas pessoas muitas vezes fazem com que essas pessoas tenham tudo na igreja, mas não tenham nada. Ah, pastor, mas não é fácil em que vivemos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, a igreja. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, 21 e 22 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ezequiel 37 está falando da restauração de Israel. Deus está dizendo que Ele vai trazer o seu povo de volta para ter vida. Deus está tentando nos mostrar para nós hoje, aqui, que vocês podem ter tudo. Vocês têm ossos, vocês têm nervos, vocês têm pele, mas não têm vida porque não têm o meu espírito, diz o Senhor. E só vão reviver se tiverem o meu espírito e o meu avivamento da igreja e da nação. Meu amado, para os nossos dias, nos dias de hoje, se você se sente não estar fluindo, parado, sem vida, cansado, sem esperança, definhando, triste, abatido, sem motivação,
desorientado, então está te faltando uma coisa. Está faltando na tua vida o Espírito de Deus. A Bíblia fala assim: não resistis ao Espírito de Deus. Não deixe que ele se extinga dentro de você. Não deixe o seu coração como um templo em ruínas. Não deixe o teu espírito definhar. As almas lá fora estão esperando uma atitude tua. Os teus familiares, aquele para quem você está falando do nome de Jesus, pregando, querendo que ele venha para a igreja, estão olhando para você. Não faça de conta que não é com você. O Espírito quer soprar. Quando o Espírito de Deus ele estiver dentro de você, tudo vai ser diferente. Só reviveu aquele exército que se tornou um exército poderoso quando o Espírito de Deus entrou dentro deles. Sem o Espírito não há vida, sem o Espírito não há avivamento. Sem o Espírito existe um exército, mas não tem força. Sem o Espírito existe um exército, mas não se move. Sem o Espírito existe um exército, mas não pode lutar, não tem vida nele. Porque faltou o principal. Sem o Espírito não há milagres. Nós estamos vendo isso na nossa nação. Ah, pastor, mas está acontecendo em todas as nações do mundo. Está sim. Mas se o Espírito estiver dentro da igreja, milagres acontecem. O maior milagre na história da igreja, na minha vida, eu penso que não é você orar por um morto e ele reviver, que não é você orar por um enfermo e ele ficar curado, mas é você falar da palavra de Deus com a sua vida, ou mesmo falando com a sua boca, e ela falar assim para você: eu quero ter esse mesmo Deus que você tem, eu quero ter esse mesmo Espírito que há em você, eu quero falar como você fala, eu quero sentir o que você sente. Eu quero ser como você, eu quero ser como aquela irmãzinha lá da igreja. Nós temos irmãos aqui na igreja, amados, que muitas vezes não tem nenhum ensino fundamental, mas que ao falar com elas, você sente o Espírito Santo na vida delas. Você sente Deus fluindo nas orações dela. Muitas não sabem nem falar direito, mas o Espírito que fala por elas enche as nossas vidas. Versículo 12: portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor Deus, e quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, o povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra, na nação do Brasil. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Se coloque de pé. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é a tua história, mas Deus conhece. Nós estivemos aqui sexta e sábado, na vigília de 24 horas. 2 jovens vieram ao culto, não estavam bem na presença de Deus,
estavam como esses soldados, tinham ossos, tinham carne, tinham tendões, tinham pele, mas não se mexiam. Eram soldados, mas não se moviam. Assistiram a vigília. Isso que eu estou falando de parte da vigília, da parte final do grupo de adolescentes e dos jovens. Essas duas jovens, amados, ao ouvirem a ministração da nossa grande Ana, esposa do Fernando, elas sentiram que Deus estava chamando elas e entregaram as suas vidas, renovaram o seu pacto de aliança com o Senhor. Uma delas no domingo de manhã tomou Santa Ceia conosco aqui, porque o Espírito do Senhor havia entrado nelas. Eu quero que você feche os teus olhos. E você que sentiu que Deus falou ao teu coração pelo estado em que você se encontra, eu queria orar por você. Eu queria que você viesse aqui na frente. A igreja está de olhos fechados. Não fique constrangido com isso. Mas Deus precisa que você tome esse passo de decisão, porque Deus quer arrolar você no seu exército, porque Ele passa em revista a tropa de guerra deles. Sopra, Espírito, sopra neste lugar. Sopra, Espírito. O ministério de louvor vai adorar ao Senhor enquanto você vem aqui na frente. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Onde tem o Espírito de Deus tem milagres. Sopra, Espírito, Ele levanta os mortos. levantando vida, É para você mesmo que escutou isso no seu coração. junta os pedaços. Não é coincidência, é a voz de Deus falando na tua mente, meu amigo, minha amiga. Do teu agir, faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Na multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tem um milagre acontecendo aí. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus que sopra. A Tua palavra diz que o homem estava como barro feito, pronto, e o Senhor soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. E na palavra dessa noite o Senhor falou que o Senhor soprou sobre tendões, sobre pele, sobre ossos, e eles voltaram a reviver. E nessa noite, Pai, é noite de milagre, é noite de curas, Pai.
É noite, ó Pai, de você agir no meio dos teus filhos e das tuas filhas que vieram aqui, que ouviram a tua voz, Pai, e se sentiam, Pai, como mortos em uma sepultura, Pai. Por isso nós abençoamos ela, Pai, e conforme a tua palavra, palavra de milagre, que um milagre aconteça, Senhor. Nós queremos ouvir testemunhos, nós queremos engrandecer o teu nome, Pai, porque a tua palavra, ela é milagre. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a tua igreja, essa é a tua casa, esses são os teus filhos, ó Pai, que se colocam na tua presença, Senhor, para se pôr de pé, para serem usados como um exército, Pai, pela tua igreja, Senhor. Derrama sobre elas o teu Espírito Santo e comece a mover na tua igreja, Senhor, homens e mulheres cheios do teu Espírito, Pai, para que a tua igreja cresça e se fortaleça. Que haja salvação de almas através da vida delas, que haja, Pai, um poder sobrenatural nas suas vidas, para que o teu nome seja engrandecido. Assim nós te pedimos e te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Volte para o seu lugar com o milagre que você veio buscar. Aleluia. Os amados podem se assentar. Esse é um momento especial no culto de quarta-feira, no qual nós separamos um tempo de oração. Nós costumamos chamar isso de voto, né? Nós vamos fazer um compromisso de oração com o Senhor, na medida que você coloca diante do Senhor a sua necessidade. E assim nós temos esse costume de realizarmos 7 quartas-feiras, orando por um propósito. Aqui muitos amados já estão em meio a essa campanha de oração, esse voto de oração ao Senhor. E eu gostaria de convidar, se há alguém que quer iniciar hoje o seu voto, que vem aqui à frente, você estará recebendo um lembretezinho, tá bom? Enquanto você vem vindo, eu gostaria de chamar aqui a diaconisa Geni, que estará fazendo essa oração. Queria pedir que aqueles que já estão no seu voto de oração, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, e assim sucessivamente, podem se pôr em pé. Os demais amados podem ficar assentados, mas em espírito de oração, amém? Em espírito de oração. Nosso voto de oração ao Senhor não é para convencermos Deus, não é para colocarmos o Senhor em uma parede, determinar o que Ele tem de fazer, mas para orarmos perseverantemente ao longo desse tempo, colocando diante do Senhor, para que a vontade dEle seja estabelecida sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Deus, continuando na tua presença, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de fazer um voto contigo, Senhor. Tu sabes todas as coisas, tu conheces o coração de cada um aqui, Senhor. Tu sabes aquilo que vai no coração, no íntimo dos teus servos. Senhor, toma nas tuas mãos, manifesta o teu poder, a tua glória, mas acima de tudo, Senhor, manifesta a tua vida na vida de cada um deles, ó Pai, que possamos verdadeiramente, Senhor, estar no teu altar, Senhor, com compromisso contigo, Senhor, de viver uma vida segundo a tua palavra, porque a tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés, tem sido luz para o nosso caminhar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar nesse caminho, Senhor, sabendo que tu estás na nossa frente, Senhor.
Por isso, cuida, Senhor, de cada um, sustentando, guardando, livrando de todo mal. Senhor, repreendendo em nome de Jesus toda enfermidade, todo empecilho, Senhor, toda resistência seja derrubada por terra no nome de Jesus, e que a tua palavra, a boa palavra, venha, Senhor, encontrar lugar, terra fértil para ser germinada pelo teu Espírito Santo. Cuida, Senhor, de cada um dos votos, Senhor, e leva, Senhor, segundo a tua grandeza, o qual teu coração realiza, Senhor, segundo a tua boa e agradável vontade, Senhor. É que nós pedimos e entregamos tudo no teu altar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Os amados podem se assentar. Gostaria de dar aqui alguns avisos. Lembramos então das cestas básicas. Os amados irmãos que têm o costume ou que queiram assim fazer, de trazer as cestas básicas. Se você não consegue trazer uma cesta básica inteira, né, consegue trazer ali um saco de arroz, de feijão e etc e tal, traga, porque nós temos distribuído para as famílias necessitadas, algumas famílias que já estão cadastradas conosco, e dessa forma nós certamente supriremos as necessidades dos outros, expressando o amor de Jesus através das nossas vidas, amém? Também gostaria de lembrar aqui do culto chá do Dia das Mulheres. Será no dia 22 deste mês, lá na chácara, para que haja o distanciamento. Então, teremos todos os cuidados lá um lugar amplo, mas mesmo assim, há vagas limitadas. Então, é necessário que você faça a sua inscrição, tá bom? Os maridos aí, fiquem com as crianças, eu vou ficar com as minhas para liberar minha esposa e falar, vai, seja abençoada lá. Faça o mesmo, né? Envie a sua esposa para lá, cuide das crianças, se vocês têm filhos pequenos, arranje o que fazer, mas não deixe, não perca essa oportunidade, porque certamente todas as mulheres serão ali muito abençoadas. O tema é Mães Resilientes, Fé Inabalável. Amém? Gostaria de conhecer se há alguém que está nos visitando pela primeira vez. Se há, você poderia dar um sinalzinho com a sua mão assim? Está nos visitando pela primeira vez? Amém. Olha, aqui nós temos alguns irmãos, e eu gostaria de convidar a vocês, não para constrangê-los, mas para que a igreja pudesse conhecer vocês e nós pudéssemos dar uma lembrancinha. Vocês poderiam se colocar em pé apenas por um momento? Amém? Olha lá, igreja, quantas pessoas nos visitando pela primeira vez. Vamos dar as boas-vindas? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe, é um prazer tê-los conosco. Pastor José Rodrigues estará fazendo a oração final, impetrando a bênção apostólica. Amém, amados, vamos colocar de pé. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Amém? Faça assim com as tuas mãos. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, por nos dar a oportunidade nessa noite de adorarmos ao teu santo e bendito nome, Pai. Nos leva, Senhor, agora para as nossas casas, nos guardando, nos livrando no final de semana, e que nós possamos estar todos os dias, Pai, com o teu Espírito Santo em nossas vidas, que nós possamos ser luz no meio desse mundo de densas trevas, Pai, e que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, aquele lugar seja abençoado, que tudo ao nosso redor, Pai, venha trazer a tua luz, a tua palavra, a tua graça e os teus milagres. Usa os teus filhos, ó Pai, no ministério que o Senhor tem na vida de cada um deles,
para que eles vão e prosperem em tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. Assim nós te pedimos e te rogamos no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo sejam em vós e através de vós. Vão em paz, amados.